Os preços dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, realmente dispararam nos últimos meses aqui no Brasil. O responsável direto pelo aumento nos preços dos combustíveis é o presidente da República. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. Ninguém aguenta mais pagar tão caro pelos combustíveis. Os preços dispararam e atingem em cheio o bolso do consumidor. Mas por que isso acontece? Qual é o problema? Vamos bater um papo sobre isso com o técnico do Diese, Cloviomar Cararini, e com o diretor do Sindipetro NF, José Maria Rangel. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Primeiro a gente vai bater um papo com o técnico do Diese, Cloviomar Cararini. Oi, Cloviomar, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast. Olá a todos, eu queria agradecer o convite de participar dessa atividade com vocês e desse podcast, e é sempre um prazer poder conversar, poder tentar ajudar na explicação de um assunto tão difícil de discutir, tão caro, né? Caro no sentido de pensar o custo mesmo, caro para a população brasileira, que são agora o aumento dos preços dos combustíveis. Vamos lá. Cloviomar, os preços dos combustíveis dispararam. Por que isso acontece? Os preços dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, realmente dispararam nos últimos meses aqui no Brasil, né? Isso está acontecendo principalmente por conta de uma mudança que a Petrobras fez a partir de 2016, de reajuste nos preços desses produtos nas suas refinarias, a chamada PPI, né, a Política de Paridade de Importação de Derivados. Ou seja, a Petrobras passou a acompanhar o preço internacional do barril de petróleo. Então, quando o barril sobe, o preço do barril sobe, ou quando ele desce, na refinaria isso também acontece. E também, como esse preço do barril é em dólar, também a comparação, né, desse barril em dólar. Então, tanto o dólar quanto o preço do barril passaram a ser diretrizes importantes para a Petrobras utilizar nos preços das suas refinarias. O principal motivo para hoje a disparada dos preços desses derivados está nessa política de preços da Petrobras. O que é o preço de paridade de importação no combustível? A política de preço de paridade de importação dos combustíveis que a Petrobras vem utilizando, ela acontece, né, já há um tempo no Brasil. A gente, ali no período dos anos 90 até 2002, a Petrobras praticava, de certa maneira, essa política e fazia reajustes mensais ou semanais nas suas refinarias, acompanhando o preço internacional do barril. A partir de 2003 até 2016, né, a Petrobras tinha uma outra política de preços nas suas refinarias, né? Ela utilizava como referência para o cálculo do preço do derivado fatores como a produção de petróleo, o custo da produção de petróleo no Brasil, o custo do refino desse petróleo, a variação do consumo de derivados no Brasil, se está aumentando, se está reduzindo, mas também acompanhava os preços internacionais. Mas ela tinha, né, nesse sentido, uma outra política e levava em consideração outros fatores. A atual política que a gente está vivendo agora, ela começa em outubro de 2016, e essa
e ela foi, sem dúvida nenhuma, um dos motivos para a greve dos caminhoneiros em 2018. Né? Ali em 2017 a 2018, a Petrobras reajustava diariamente os preços de diesel e gasolina. Isso acabou estourando na greve dos caminhoneiros. E agora, mesmo mudando o presidente, né, do Temer para o Bolsonaro, no governo Bolsonaro é mantida essa política de paridade de importação de combustíveis. Como eu falei, é uma política de uma decisão em relação aos preços internos dos derivados, acompanhando exclusivamente os preços internacionais do barril e o câmbio, e o dólar. Né? É isso. A alta dos combustíveis é muito acima da inflação, certo? A alta que a gente vem percebendo na gasolina, no diesel e no gás de cozinha tem influenciado muito a inflação. Né? Todo mundo sabe que o Brasil é um país que utiliza muito óleo diesel, né, no transporte de produtos, na produção de bens. Então, quando o preço do diesel sobe, você acaba subindo, né, o preço de outros produtos, praticamente todos os produtos que são transportados, né, no país. O gás de cozinha também tem um peso no orçamento das famílias, e a gasolina também, para quem tem carro, acaba influenciando. O que a gente tem percebido nos últimos meses, por exemplo, nos últimos 12 meses no ano, enquanto a inflação medida pelo IPCA ficou ali nos 10,6%, a gasolina subiu 42,7%, o óleo diesel 41,3% e o gás de cozinha 37,8%, ou seja, 3 ou 4 vezes maior do que a inflação geral, né, a inflação média geral do país. E além de subir, né, está subindo bem acima da inflação, esses preços também influenciam na subida da inflação geral, né? Porque, como eu falei, são preços de produtos que têm uma influência grande nos preços de outros produtos, por conta do transporte ou por conta da produção. E tem também influenciado o preço de outros produtos que acabam disputando. O etanol, por exemplo, subiu no mesmo período, 12 anos, em 12 meses, 67,4%. Por conta também desse aumento dos preços dos derivados, por conta daquela política que a Petrobras está praticando, que é o PPI. Né? Quando foi adotado esse modelo de cálculo nos preços dos combustíveis? Esse modelo de cálculo dos preços dos combustíveis, como eu falei mais cedo, ele se inicia a partir de outubro de 2016, já na gestão, né, do Temer, presidente Temer, e na Petrobras o Pedro Parente, que trazem para a Petrobras uma gestão muito voltada ao mercado financeiro, na tentativa de aumentar os lucros e aumentar pagamentos de dividendos para os seus acionistas, e também numa tentativa de venda, né, e, na verdade, de conclusão, de venda de ativos. Né? A gestão Temer, Pedro Parente, é marcada no seu início pela política de venda, implantação de venda das refinarias. Vários outros ativos da Petrobras, mas principalmente as refinarias. Para isso, para que conseguisse vender as refinarias, era preciso que a Petrobras, no primeiro momento, reduzisse a capacidade de refino, a utilização das suas refinarias. Isso aconteceu. A Petrobras reduziu em cerca de 20%, 25% a sua produção de derivados, e isso acabou atraindo importadores. E uma segunda decisão, também tomada naquele momento, era essa política de preço, ou seja, os preços dos derivados no Brasil não vão mais acompanhar o que está acontecendo em relação à produção de petróleo ou o custo da extração do petróleo, não leva mais em consideração esses fatores e passa a acompanhar o preço internacional de importação. É como se a Petrobras, produzindo petróleo sozinha no país e refinando o petróleo, né, sozinha no país,
a Petrobras tomasse a decisão de acompanhar os preços dos produtos que são, os derivados que são importados. Isso acontece a partir de 2016 e a gente, como eu falei mais cedo, foi um dos motivos para a greve dos caminhoneiros em 2018 e agora a gente passa a ter aí uma política e um preço altíssimo, né? É viável haver outro método de modo que os preços sejam mais baratos? Sim, os preços, na verdade o preço de qualquer produto, mas os preços dos derivados, né, nas refinarias e também no posto, levam em consideração uma série de insumos, né, de custos para produzir esse bem, né? Além dos custos, tem toda uma estratégia da empresa que produz aquele bem pensando no futuro, né? Pensando em relação ao futuro que ela pretende, né? Nesse sentido, qual a política que ela pretende implementar na venda desses produtos de hoje. Então, por exemplo, se a Petrobras tivesse agora mantendo os preços dos derivados alto, mas o seu objetivo era aumentar o investimento, era aumentar o seu parque de refino, construir uma refinaria, a gente estaria entendendo que a Petrobras hoje vende gasolina mais caro, diesel mais caro, para construir uma refinaria nova e tal. Então isso é uma estratégia. Hoje, o que a gente também percebendo é que a estratégia não é essa. A estratégia é vender derivados caros no Brasil, acompanhando o preço internacional, mas com o único objetivo de pagar mais dividendos aos seus acionistas. Uma outra política é possível, de preços é possível. Como eu falei, uma política que você possa utilizar como referência, primeiro, que esse país é um país que produz petróleo, tem muito petróleo. Nós somos uma das 10 maiores reservas de petróleo do mundo, também uma das 10 maiores países em produção de petróleo do mundo. Nós temos o 9º maior parque de refino do mundo e somos o 9º maior consumidor de derivados do mundo. Então o Brasil é um país que tem petróleo, tem capacidade de refino, tem um custo de extração do petróleo muito baixo no pré-sal, tem um custo do refino muito baixo também, comparado com outros países, e sem dúvida nenhuma você poderia ter um preço menor nas refinarias. Isso, claro, tendo uma política também que você possa chegar, que esse preço menor possa chegar ao consumidor, porque você tem no meio, entre a refinaria e o consumidor, uma série de atores. É preciso também, de alguma maneira, controlá-los para que eles não absorvam essa redução do preço e, ao mesmo tempo, ainda mantendo um lucro na Petrobras e pagando dividendos para os seus acionistas. É claro que seriam dividendos menores, né? Mas essa é a disputa importante colocada agora, ou seja, há uma empresa que vai vender derivados para pagar lucro, para pagar dividendos para os seus acionistas, ou a empresa que serviria ao povo produzindo derivados, abastecendo o mercado por um preço, de certa maneira, justo. Muito obrigado, Cloviomar, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite por participar desse podcast. Espero ter contribuído e ajudado no entendimento do que está acontecendo em relação aos derivados e estou sempre à disposição para a gente conversar mais à frente, né, no sentido de como que o DIEESE, que é o órgão que eu trabalho, pode ajudar os sindicatos e principalmente o Sindipetro NF no entendimento e no debate com a categoria e com a população que está no entorno aí do Sindipetro NF. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Abraços. Agora a gente vai bater um papo com o diretor do Sindipetro NF, José Maria Rangel. Oi, Zé Maria, é um prazer ter você de novo aqui com a gente no podcast. Olá, é um prazer voltar a falar aqui com todos os ouvintes aqui desse grande canal de comunicação do Sindipetro Norte Fluminense. Zé Maria, os preços dos combustíveis dispararam e aumentam novamente praticamente toda semana. Isso acontece por uma decisão política?
Olha, é importante a gente frisar que o responsável direto pelo aumento nos preços dos combustíveis é o presidente da República, né? E é bom que as pessoas entendam que quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República. Quem indica 8 dos 11 representantes no Conselho de Administração é o presidente da República, que por conta do governo federal ainda ser o acionista majoritário na Petrobras. E nenhum diretor da Petrobras, ele assume o cargo sem ter o referendo também do presidente da República. Então toda a cadeia decisória da nossa companhia, ela passa pelo crivo da presidência da República, porque a Petrobras, como eu disse, ainda é uma empresa que tem como seu acionista majoritário o governo federal. Então, esses aumentos que estão acontecendo de maneira abusiva no preço do combustível, que tem tornado praticamente proibitivo as pessoas adquirirem um botijão de gás, pessoas de baixa renda adquirirem um botijão de gás, que tem feito com que os motoristas de aplicativo, de vários aplicativos, estejam inclusive desistindo de trabalhar, porque o preço da gasolina, do diesel, eles estão sinceramente nas alturas e que não possibilitam essas pessoas a ter uma renda mínima para o seu sustento. Adotar o preço de paridade de importação, o PPI, é uma prerrogativa da Petrobras? A política de paridade internacional, ela foi adotada em outubro de 2016, por uma decisão política do então presidente da República, Michel Temer, que deu o golpe na presidenta Dilma e que colocou à frente da nossa empresa o Pedro Parente, aquele mesmo que foi ministro do Fernando Henrique do episódio do apagão que o Brasil viveu aqui no final dos anos 2000, né? Então, é uma decisão política, na nossa visão, equivocada, porque o Brasil ele é praticamente autossuficiente na produção de petróleo, na sua capacidade de refino, no seu consumo, e ele não tem necessidade de fazer uma política de preço que leve em consideração o valor do barril no mercado internacional, bem como a variação cambial. Ele pode fazer algo híbrido, né, que é uma palavra que está na moda agora, né? Ele pode fazer algo híbrido e penalizar muito menos a sociedade e continuar aferindo bons lucros, né? A Petrobras, só para a gente lembrar, a Petrobras, ela nos anos de 2010, 2011, ela teve lucro de 35, 40 bilhões de reais e o preço da gasolina era R$ 2,98, o preço do botijão de gás era 44, 45 reais. Então, é possível fazer isso. Agora, basta ter vontade política, basta que as pessoas, de fato, tenham um compromisso em saber quem comanda o país, quem comanda a nossa empresa, que a Petrobras ela tem que estar a serviço da população e não a população servir a Petrobras. Se a moeda brasileira é o real, não é justo a gente pagar o que quer que seja pelo valor do dólar, correto? Olha, essa política de paridade, quando você leva em consideração a variação cambial do preço do dólar e também o preço do barril, ela é factível em países que não são grandes produtores de petróleo. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, a Coreia do Sul. Coreia do Sul, produção praticamente zero. Então, a Coreia do Sul, sim, ela tem dois caminhos. Ou ela pratica a paridade internacional, ou o governo vai subsidiar o preço dos combustíveis. Num país como o nosso, né, o Brasil, que é um dos grandes produtores mundiais de petróleo, essa política ela só favorece aos acionistas. Porque vejam vocês, a Petrobras esse ano ela deve dar um lucro estratosférico de quase 100 bilhões de reais. Ela vai transferir uma parcela significativa desse lucro para os seus acionistas que estão lá fora, que são investidores estrangeiros, e para o governo federal.
Em contrapartida, a população ela está ficando privada de poder adquirir o seu botijão de gás. Olha, veja, nós estamos vivendo um dos maiores programas de transferência de renda, ao contrário aqui no nosso país. É a população de baixa renda transferindo recursos para aqueles que têm muito. É o que nós chamamos de Robin Hood às avessas. Esse é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quando foi adotado esse modelo de cálculo nos preços dos combustíveis e por que ele permanece? A política de paridade internacional ela foi aplicada em 2016, né, pelo então presidente da Petrobras, o Pedro Parente. À época, nós da Federação Única dos Petroleiros já alertávamos que a partir do momento que o preço do barril do petróleo tivesse uma alta significativa, o grande prejudicado com essa política seria a população. Nós não temos bola de cristal, mas o tempo demonstrou que nós estávamos certos. À época que ela foi aplicada, nós tínhamos um barril do petróleo que variava aí $40. Hoje nós temos um barril que beira mais de 80 dólares. Né? Nós já tivemos para mais de 200 realinhamentos de preços desde que essa política foi adotada para cá. Além disso, essa política ela possibilitou um aumento substancial no número de importadores de derivados aqui no nosso país. O Brasil saiu de 42 importadores de derivados para mais de 200, o que é um verdadeiro absurdo, né? E, assim, na nossa concepção, isso também tem se mostrado, quer dizer, o grande objetivo desse PPI, que é a Política de Paridade Internacional, além de transferir muitos recursos para os acionistas, é atrair os pretensos compradores das refinarias que a Petrobras quer vender, que são 8. Então vejam vocês, a Petrobras, que ainda é uma empresa, como eu falei há pouco, que tem como acionista majoritário o governo federal, ela já funciona como se fosse uma empresa privada. Percebe? Aqueles que têm ainda um discurso de que tem que privatizar para melhorar, estão vivenciando no dia a dia que esse discurso ele é falacioso. Porque a Petrobras já é privada, já é uma empresa que opera como uma empresa privada e que, portanto, visa cada vez mais oferir lucros. Ter mais e mais lucros para os seus acionistas. Dane-se se a população vai poder pagar o preço da gasolina, do botijão de gás e do diesel. Esquece isso. Então, por isso que nós da Federação Única dos Petroleiros e os sindicatos filiados, nós defendemos com tanta ênfase a paralisação desse processo de venda nas refinarias, a suspensão imediata dessa política de paridades internacionais, porque nós estamos perdendo, além de poder aquisitivo, nós estamos perdendo a nossa soberania, nós estamos perdendo a capacidade de ditar o ritmo que nós queremos no que diz respeito à área de refino, à área de transporte, à área de produção aqui no nosso país, com esse esquartejamento que está sendo levado adiante na Petrobras. O que é possível fazer para que os preços dos combustíveis sejam mais baratos? Eu tenho visto várias pessoas, né, vários entendidos no assunto, inclusive, né, e outros que são curiosos, se falarem sobre a política de preços, né, e fazerem formas mirabolantes no sentido de estancar esse aumento desenfreado dos combustíveis. Basta acabar com o PPI, pô. Não precisa fazer mágica. A decisão mais fácil é acabar com o PPI. Eu fui conselheiro de administração da Petrobras entre 2013 e 2014, e à época nós aprovamos uma política de preços, de realinhamento do preço dos combustíveis no Conselho de Administração, que ela tinha
eu diria que uma avaliação periódica no comportamento, no preço do barril, do câmbio, da produção nacional, que é um fator importante, que tem que ser levado em consideração, e também da margem de lucro da Petrobras. Então, nós avaliávamos durante 4 meses como que esses 4, eu diria, indicadores, eles se comportavam. E a partir desse comportamento, você aumentava ou reduzia o preço dos combustíveis. Era uma política que era muito mais previsível, era uma política que prejudicava quase nada a população. Basta lembrar que nós levamos praticamente 10 anos sem ter realinhamento no preço do gás de cozinha, praticamente muito tempo sem ter realinhamento no preço dos combustíveis, certo? E por quê? Porque sabia-se naquele momento que o preço dos derivados, o preço dos combustíveis, ele era um fator preponderante no custo de vida da população. Então, acabar com o PPI, para inclusive parar com esse processo de venda nas refinarias, eu diria a vocês que ele é fundamental para que a Petrobras retome o seu papel de indutora da economia nacional. Agora, é uma decisão que ela é política, né? É muita conversa fiada dizer que a Petrobras não tem gerência política. Sempre teve, sempre vai ter, e é bom que tenha. Por quê? Porque ela é uma empresa do governo federal. Ela ainda tem como acionista majoritário o governo federal. Ela ainda pertence ao povo brasileiro. Então, a partir do momento que esses entreguistas aí vender as ações da Petrobras, privatizar a Petrobras, se conseguirem, aí é outra história. Mas nesse momento, que a empresa ainda é uma empresa do governo federal, se faz urgente o fim do PPI e a paralisação em todo esse processo de privatização nas nossas refinarias. Muito obrigado, José Maria Rangel, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez o espaço de poder explicitar aqui o quão grave é esse momento que nós estamos vivendo no país e o quanto que a população brasileira tem sido penalizada pela irresponsabilidade dos gerentes, dos gestores da Petrobras e também pelo governo federal. Um grande abraço, estou sempre à disposição. Bom, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais podcast. Tchau, tchau, até lá.